Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Fala Baixista. E agora eu tô recebendo aqui um brother, um cara que eu sou fã, um cara que eu admiro demais o trabalho dele há muito tempo e um dos grandes produtores musicais que a gente tem aqui no Brasil e um puta de um baixista também, por isso que ele tá aqui. Meus amigos, recebam Paulo Anhaia. Obrigado, velho. Obrigado. Tô com meia voz aqui, mas tô aí. O Paulo Anhaia hoje ele tá com a voz um pouco adaptada, meio Rod Stewart assim, mas ele gentilmente veio aqui e vai rolar esse bate-papo com vocês, beleza? Taca a vinheta! Paulo, obrigado. Obrigado, eu sei que você não tá 100% aí da voz, mesmo assim você veio aqui pra gravar com a gente. Voltando ao Fala Baixista, né? Pois é. Pra você que não assistiu o Fala Baixista número 22, tem duas partes, parte 1 e parte 2, com o Paulo Anhaia. Vou deixar os cards aqui pra você conferir. E hoje a gente tá num programa temático. Eu tive essa ideia, eu e o Paulo, a gente conversou de fazer o baixo na produção musical em vários contextos e vários conceitos aí. E nada melhor do que esse cara aqui que tem uns 25 Grammys já. Paulo, como é que tá, meu velho? Como é que tá a correria? Como é que estão as coisas? Cara, tô bem. Bem, a correria não para, né, cara? Não continuo, né, com os cursos, né, de produção, tocando de vez em quando, lançando umas músicas que eu gravei nos meus cursos, colocando nas plataformas, finalmente, né? É uma coisa que a gente vai deixando, né, de lado, de repente vai ver, pô, tem 50 músicas. Porra, velho, lança isso aí, né? Exatamente. Então, falar em cursos, eu acho que ninguém tem tantos cursos de produção musical no Brasil quanto você. Você tem o quê? Mais de 10 cursos? São 12. 12 cursos? 12 cursos. Desde 2014 fazendo curso online. Pioneiraço na questão de produção, né? Online sim. E um dos poucos, assim, porque muita gente dava cursos antes, mas são pessoas que trabalham dando cursos, não pessoas que trabalhavam profissionalmente com produção e depois passaram a dar curso, entendeu? Sim. Isso aí a maioria veio depois de mim, assim, né? Sim, fazendo. sim. O e que é aquela coisa de você ter a tua carreira e depois mostrar pra galera, né? Uhum. Que nem eu sempre toquei no palco, depois eu tive um canal no YouTube, né? Não comecei Exatamente. no canal sem ser baixista. Né? Exatamente. Então já tinha isso é muito legal. toda uma história antes, né? E não tem como fugir do assunto. Paulo Anhaia, aonde você vai, todo mundo fala, produtor Paulo Anhaia, produtor Paulo Anhaia. Sim. O baixista Paulo Anhaia, que já tocou anos, a banda Monster, muito icônica, uma banda de hardcore, metal, não dava pra distinguir o estilo de vocês, né? E também tocou Metallica, tocou no da Made Inc. um bom tempo, tocou no Electric Funeral. Isso. Então o Paulo tem uma experiência de palco e de estúdio também. Mas eu queria pegar um primeiro tópico pra gente falar, Paulo. A questão da pegada do cidadão gravando, né? Deixa eu fazer só uma interrupção antes. Eu comprei esse boné pra te dar. Isso eu comprei da outra vez que eu ia vir pra cá.
Daí eu tive Covid, acabei não vindo. Tá um ano e tanto com o teu nome lá em casa te esperando. Eu acho que vai ficar bonito no teu estúdio lá pra decorar. Nossa, obrigado. Cara, meu... olha isso aqui, gente. Só os brothers pra fazer isso pra gente, cara. Demais, cara. E eu sou tão... Eu sou um brother tão bosta que eu não comprei nada ainda pra você, mas eu preciso, eu vou te comprar pra você. Eu tava comprando umas cara, roupas obrigado. lá, eu falei, acho que o Pan ia gostar de ficar bonito no estúdio dele. Que legal. No estúdio não, já, careca vai usar, cara. Isso aí é... Obrigado, Paulo, de coração, demais, cara. Obrigado. Entrando nessa primeira questão, então, contigo, questão da pegada. Você é um cara que gravou centenas de bandas. A gente tá falando de uma experiência enorme e longínqua no negócio. Até quando a pegada, a questão da mão direita do baixista, independente da palheta ou pizzicato, vai influenciar para ele ter um resultado final bom, assim, na questão da captação? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto da coisa, a parte mais importante. Assim, se o cara tiver uma pegada boa, ele consegue resolver com qualquer baixo, com qualquer equipamento, ele dá um jeito de fazer aquilo funcionar. A pegada para mim assim, eu costumo dizer que é 80% do negócio, porque eu sou bonzinho. Na real, pra mim, eu acho que é uns 90%. Até mais, né? Até mais. Você passa um pano, às vezes, né? Entendeu? Para o pessoal não se sentir mal pô, eu comprei esse amplificador aqui, eu comprei esse baixo. Entendeu? Não, então não se sinta mal, vale 20% para você. Na real, vale 10%, mas tudo bem. Né? Eu gosto dessa sutileza. Então, maravilhosa. Cara. Então, porque assim, tem coisas que vêm da tua forma de tocar e não tem o que possa fazer diferente, né? Eu vi um trecho da tua entrevista com o Magal, ele falando da forma dele tocar e tal. Não tem como tirar aquele som se for tocar de outra forma. Exatamente. Para tirar aquele som, tem que tocar do jeito que ele tá tocando lá, de usar o polegar e alternar polegar. Coisa física, né? O contato da mão com a corda e como vai soar e tal. Né? Então tem coisas assim, por exemplo, esses riffs aqui do começo a gente fez, né? Uns eu fiz com palheta, outros eu fiz com a mão, uns eu usei palm muting. Porque esse som, você não tira palm muting no pizzicato. Você pode tirar um palm muting aqui no polegar, né, ou usando, né, para cima e para baixo, só para baixo, tal, você pode, mas não tem como ter palm muting sem ter palm muting. Sim. Entendeu? Sim. E se você pegar, sei lá, Judas Priest, puta, 90% do tempo é palm muting. AC/DC, Megadeth. A Symphony of Destruction, né? Do Megadeth, ela é palm muting. Não é não é uma paletona, ela tem tudo sequinho, né? que é como se toca na guitarra, né? É daquela coisa do baixista que era guitarrista, né? Então os caras, eles tocam o palm muting, que é abafar com a palma da mão aqui em cima da corda, então você tem um som, né, um som mais surdo. Em vez de você ter esse som aqui, você tem... Então, você pegar... né? Ele morre antes, né? E você pode alternar, né? Você pode usar os dois, o solto e o palm muting. Esse tipo de coisa, você só tem com a palheta, entendeu? E dessa forma. Mas tem cara que faz aqui no polegar. Ok, então é uma outra forma, diferente da palheta, né? A gente já falou sobre isso no outro programa, o cara que toca mais próximo da ponte, o cara que toca mais próximo do braço. Mas a palheta também tem as suas dinâmicas. Tem. A palheta, além dela ser uma técnica que a gente não precisa chover mais no molhado falando que é uma técnica que tem que ser respeitada e tudo mais, porque, por favor, né, voltar em... Mas já passamos passamos dessa fase, né, gente? A gente tá em 2023. Mas, além disso, dentro da palheta a gente tem uma porrada de possibilidades sonora tocando com palheta. O lance do palm muting, de mais solto, mais de lado, que vai ralar, vai fazer mais... Exatamente, vai ter o raspado da palheta, né? Essa coisa... Né? Eu tô com som aí, né? Então é isso, sabe? Assim, são coisas, são outras possibilidades que você tem. Tem muito swingueiro de palheta que faz swing, ghost note e tal, com palheta. Bob Vega? Sim. Gênio? Entendeu? Então não é assim, não dá pra tocar funk de palheta, não. Você não vai fazer uns laps, você não vai fazer. Mas diferente, mas dá pra tocar funk. Dá pra tocar. Entendeu? Então isso aí eu digo que é 90% da coisa, porque aí você define o som. Se o som vai ser longo, se vai ser curto, se vai... Eu lembro que eu toquei uma época no AC/DC Cover, a gente tocava o que é o nome da música? Caramba, fugiu agora. TNT? Não, que eu... Ele fica assim. Sim. Além de ele fazer o palm muting, ele abafa, ele fica... Então não é? Ele despressiona no final. Aqui também, então. Pra sua staccato. Super staccato. E ao longo da música, daqui a pouco ele tá... Quando a música cresce, né? Ele fica o Cliff Williams fica, acho que, 1 minuto e meio no si. Ele segura... Hard
as a rock. Entendeu? Pode crer. Isso é a guitarra, né? E a música tá aqui, E ó. a música pulsando, entendeu? Esse tocar reto, gente, às vezes você faz um bem danado pra banda e pra quem tá ouvindo, né? É uma noção de orquestração, né? Que o pessoal não entende. Por exemplo, eu chamo de orquestração porque você pega uma orquestra, por exemplo, tem o cara do tímpano, né? Às vezes o cara toca 2 vezes na sinfonia inteira. Tá tocando um compasso 87 no 158. Exatamente. O cara fica esperando lá e... Tum-dum. Ele espera... Tum-dum. Ele tem o lugar dele o clima de tocar, dele né? aí, né? Então essa mesma coisa. No AC/DC tem muito isso. Batera no chão, baixo no chão, as guitarras no contra. O floreio, tudo né? coisa que tá. E algumas músicas têm o baixo mais rebuscado, tem Sim. frases e tal, mas no geral é o chão. E aquilo que dá aquela show, pulsação, né? Show. O cara vai no show, o cara fica aqui assim, né? Não tem jeito, você vai bater cabeça. E emendando na questão do equipamento, eu queria dividir em 2 partes, 2 perguntas. O equipamento do baixista. É complicado chegar. O que ele tem que ter? Ou qual é o equipamento certo? Ideal, porque a gente sabe que é muito particular, vai de cada um que ele usa. Mas quais os pontos, assim, pro cara chegar com o equipamento em dia pra chegar e gravar? O quanto que vai influenciar, né? Versus a mão, por exemplo, no contraponto da mão. Assim. Quanto mais experiência o músico tem, menos o instrumento influencia. Entendeu? Porque o cara que sabe se virar, tem uma história do caramba, fugiu o nome do cara. Agora, depois da Covid, minha cabeça ficou péssima. Mas era o baixista que tocava no Late Night Show e tal, e eu esqueci. Mas enfim, o cara chegou uma vez num estúdio para acertar uma parte burocrática. Fala, bicho, precisa gravar um baixo aqui. Falei, mas eu não tô com o meu equipamento. Não, tem um baixo aqui. Ele pegou o baixo, foi ver, tava com as oitavas todas reguladas e tal. Ele falou, espera um pouquinho. Ele passou, tal, não sei o quê, afinou de alguma forma, e ele ficava dando microbends nas cordas para ficar afinado. Entendeu? E ele gravou o baixo, recebeu o cachê dele e foi embora. Entendeu? Isso não foi impeditivo pra ele pegar a grana dele e fazer o trampo. Entendeu? Então, assim, ele podia sair e ir até a casa dele, não sei se era longe, se não era, entendeu? E pegar o equipamento. Não, ele falou, vou resolver a parada. E o cara consegue porque ele tem experiência. Aí um cara menos experiente, ele precisa de um instrumento que afine bem, porque ele não vai ter ouvido pra isso. Sim. Pra afinar na unha, entendeu? Que é como o violinista faz, que é como o cantor faz, entendeu? Mas a gente tem os traços para ajudar a gente a afinar. Então, um baixo bem regulado é muito importante. Então, mesmo que você tenha um baixo barato, às vezes você compra um baixo de R$500 e gasta 200 para mandar regular. Fala, pô, mas eu tô gastando, né? 40% do que eu gastei. Sim, mas depois você pega ele é confortável de tocar. Ele já não tem uma disparidade entre os trastes, o cara lixou o que precisava, abaixou o que precisava, tal, e já acertou oitavas, a afinação tá o melhor possível para aquele instrumento, né? Tá um instrumento simples, mas tá o melhor possível para ele. Então você vai ter um rendimento melhor. Sim. Então um lance muito interessante, entrando nesse lance do traste, eu sou um cara que muita gente me conhece por tocar metal. Eu vejo muitos caras também, por exemplo, Felipe Andreoli, Luiz Mariucci, que são as referências, Rafael Dafras, etc e tal. E todos nós, a gente acaba extraindo o som que de vez em quando trasteja. É parte do som. É tão criminoso vocês trastejar? Explica pra galera, por que se trastejar não é um crime às vezes? Meus instrumentos, inclusive, todos eles trastejam. Ouvindo ele, você tá vindo pelo microfone aqui, você não tá limpo, não tem como tocar limpo. Não tem. Tem que ser muito levinho para sair limpo. Ele trasteja. Porque eu gosto desse som do traste. Se ele tiver demais, se o som do traste tiver demais, ele te mata o sustain. Sim. Então não pode. Você tem que achar tem que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre as coisas. Mas eu gosto do som trastejado. Quer ver? Deixa eu tocar alguma coisa que role mais esse traste aí. Essas coisas meio Iron Man. Sim, o Iron Man, né? Que você realmente, você bate, você percute, né? Mesmo, você bate a corda para baixo para ela bater no traste. É proposital. Não é um pizzicato tradicional que você puxa para cima. E é o que na mix, aquela famosa cortada de mix. Ele vai cortar no mix, ele vai aparecer mais. Olha, o que do baixo ali, que o Steve Harris, um dos grandes referências. Não sei se talvez o pioneiro, mas uma das grandes referências, né? Sem dúvida. E aí tem a questão dos pedais, aí eu acho que
vai muito da particularidade do cara e da objetividade também, né? Falar uma coisa importante, por exemplo, sobre baixo, né? Eu lembro que você tem um Music Man, um bongo, né? Tem o bongo que é 6. De 6, né, Isso. tal. Que é um puta baixo, baixo caro, tal. Versátil. Né? Versátil pra caramba. Aí você vai fazer com Maiden Tubers, você usa um SX. Eu uso um SX Precision pra fazer o som do Steve Harris. Que é um baixo barato. É um baixo de R$1.500. Talvez você tenha mudado a captação. Mudei. Eu dei uma envenenada nele. Eu coloquei uma ponte B10, que é a mesma que vem nele. Sim. E o captador Quarter, que é pra ter mais saída, né? Sim. É um passivo com um pouquinho mais de volume. Da Seymour Duncan. Seymour Duncan, o SPB3. Eu tenho um desses também. Então, quer dizer, você deu uma tonada nele. Mas ainda a diferença de um baixo, sei lá, R$1.500 para um baixo de, sei lá, quantos R$1.000, entendeu? Sim, Uma diferença brutal. 20 palcos. Exatamente, uma diferença brutal. Se fosse uma coisa que se dissesse assim, esse aqui é bom e esse aqui é ruim, você jamais usaria o SX Sim, ao com vivo. certeza. Entendeu? É que esse é bom pra caramba e esse aqui é legal. É um exemplo legal que você colocou, porque o SX, com essas turbinadas, ele funciona pro trabalho e eu consigo tirar o som do Steve Harris. Já vi vocês tocando som de baixo. E eu sei as frequências que eu preciso puxar pra chegar no som do Steve Harris também. Eu sei que ele tem aquele 250 Hz, aquele 2K. Antigamente era 1.5, o mais moderno 2,5, que é mais agudo. Enfim, e é muito louco, né? Agora, e o equipamento do estúdio? O cara do estúdio, do produtor. Mas pode concluir. Com relação aí a gente, falando de equipamento pessoal, falando do baixo, aí tem amplificador, aí tem pedal, tem essas coisas todas que você pode adicionar, sim, né? Claro. Mas olha uma situação engraçada. Tem um cara chamado Bororó, que é um baixista, né, monstro, que eu tive a oportunidade de gravar com ele uma vez só. E foi bem no comecinho da minha carreira. Eu era cru total no estúdio. E ele chegou com o Music Man, um Stingray, entendeu? Um pretão, entendeu? Na boa. Falei pra ele, você quer ligar onde e tal? Ele falou, não, liga na mesa. E a gente tinha uma mesa Tascam. Entenda bem, quando a gente fala mesa Tascam, uma mesa Tascam de 32 canais, hoje parece que a gente está falando de um negócio, tal, mas era uma mesa baratinha. Sim. Era uma mesa, por exemplo, de $10 mil e uma SSL era 250 mil, entendeu? Era uma SX. Uma de entrada, sim, né? É uma mesa de entrada, você entendeu? Sim. É essa coisa. Então era uma mesa simples, não é que ele tá, vamos usar a mesa porque é muito boa, não, porque é o que tem. O cara ligou na mesa, saiu tocando, velho, puta som de baixo. E ele tocava meio dançando assim, puta de um swing, sabe, assim. E valeu. Não, valeu assim, acho que um dos melhores sons de baixo que eu já gravei. Nossa. Entendeu? Tudo bem. Direto na mesa, sem o pré. Tudo bem que é a mão dele, né? Também. É a mão do cara com um baixo bom, entendeu? Ele resolveu. Então, quer dizer, eu preciso de um ampli e tal. Eu gosto de ampli porque você tem aquela coisa às vezes do drivezinho, do ampli. Você tem a sonoridade do ampli que é diferente da linha. Então, eu gosto. E geralmente a gente usa também. Mas assim, eu preciso desse ampli para fazer. Eu lembro quando eu era moleque, a gente ia tocar nos lugares, tinha só palco que locava equipamento, eles tinham basicamente Gallien-Kruger. Sim. E a gente odiava. Por que a gente odiava? Porque a gente não sabia tocar. E ele era flat, ele entregava tudo flat. A gente tocava e ficava ruim. É o que o Flea usa, velho. O Flea usa Gallien-Kruger em quase tudo. Entendeu? Tira aquela sonzeira. É que a gente ficava desconfortável por ele ser muito honesto. Mas o Flea é um cara que ele é. Porque o que ele fala? Ele aprendeu a tocar no duro, né? Ele não tinha grana. Então é o que ele podia comprar e aprendeu a dirigir de Fusca pra depois pegar o Porsche. E aí depois quando foi pra pegar o Porsche, ele falou, não, o Fusca tá bom. Tipo isso, né? Você entendeu? Eu tô de boa. Então assim, essas coisas todas é adicional, tá? Pedal, essas coisas. Eu tô com uma pedaleira aqui que eu uso alguns sons, vocês ouviram aí no começo, que eu tenho essa pedaleira há uns 15 anos, um Pod X3, e eu faço um som de pra otimizar o trabalho também, porque você traz tudo pra uma situação. Eu uso só aqui, entendeu? Então eu achei uma forma de simplificar. Mas assim, voltamos para a mão, tá? É a mão que é o barato. É a mão. E falando do equipamento de estúdio que você tinha perguntado, aí entra esse tipo de coisa, né? Por exemplo, se você vai pensar, muita gente diz assim, precisa ter um compressor, tal. Não precisa, você pode ter. E já aconteceu comigo de eu gravar, por exemplo, o Adriano Campagnani, que ele teve aqui o Adriano Campagnani. Monstro tocando baixo. Monstro, absurdo. E eu gravei ele com Sideral, né? E a gente chegou no estúdio e tinha um Tube-Tech. Ele falou, adoro esse Tube-Tech. Eu peguei e coloquei. Era um pré com compressor. Eu comecei a comprimir, ele falou, não, o que você está fazendo? Eu falei, estou comprimindo. Ele falou, não comprime não, senão eu perco minha dinâmica. Ok, tirei o compressor, gravou e ficou puta som, entendeu? Por quê? Porque o cara tem a dinâmica aqui, né? É a mão. Entendeu? Absurdo. O cara então você pensa assim, eu lembro de um aluno que eu tive que, quando eu era moleque, eu dava aula de baixo, e a gente falava, aquela época era muito Steve Harris, né? Meio dos anos 80. E era o cara, eu mostrava pra ele, cara, ó, isso aqui é a pegada da mão, aqui você tá vindo mais pro agudo, senta o dedo pra aparecer e tal. Falava, não, mas é que ele usa um compressor que faz com que essas coisas fiquem mais planas, tal, não sei o que. Eu falei, peraí, toca no teu baixo que você tá tocando, tá, me dá aqui, deixa eu tocar agora.
Não tá plano o que eu tô tocando, não tá aparecendo tudo? Tá, no teu não tá aparecendo, né? Não tá. Então você precisa tocar para aparecer, não é o compressor. Exatamente. É você. Você faz, o compressor vai dar aquele detalhezinho. Então, no estúdio, basicamente é isso. Quando você pensa assim, vou usar esse pré, aquele pré, são vamos dizer que é um som vermelho, são tons de vermelhos diferentes. Mas você não vai ter um vermelho aqui e um verde aqui. Não vai mudar. Sim. Entendeu? O seu som de baixo é o seu som de baixo, aquele baixo, o teu jeito de tocar. Se você troca por 4 pré-amplificadores diferentes... Exatamente. O som, realmente ele vem 90% pronto. De onde ele tá, na origem dele, né? Exatamente. Na origem do sinal. De como faz vibrar a corda. Exatamente. Como a corda vai vibrar, né? Então assim, quanto mais o cara investir em conhecimento, em estudo, de ele sentar em casa, sentar a bunda na cadeira e falar, peraí, deixa eu tocar mais pra cá. Tocar coisas diferentes. Deixa eu tocar mais pesado, deixa eu tocar mais leve, deixa eu gravar um trechinho aqui desse jeito, pô, aqui soa melhor. Pô, mas não é confortável pra mim tocar aqui. Não, mas deixa eu fazer ficar confortável. Eu vou aprender a tocar aqui, porque aqui tem um som melhor, sabe? E então essa é uma coisa que eu sempre tive tocando. Eu lanço algumas músicas, o pessoal fala, pô, mas o som do baixo tá muito legal, tal, não sei o quê. Porque eu toco pro baixo soar bem. Não, às vezes eu toco de uma forma até mais difícil, eu fico pulando região, porque o som pra é melhor. manter a textura, né? Da mesma corda e tal, exatamente. né? Eu podia ficar aqui, não, vem aqui. O cara fala, pô, mas pra que tanto esforço, né? Porque o som é melhor. E na questão da captação, assim, pra você, tanto faz gravar só em linha, gravar microfonando falante, somar com over, vai de acordo com o trabalho, obviamente. Vai de acordo com a situação também, porque às vezes a gente está num lugar que você tem bons recursos e às vezes não. Tá. Então, um bom som de linha é essencial, porque daí vamos dizer que você depois vai reamplificar isso. Ou você vai usar um plugin de amplificador, um plugin de pedal, isso, aquilo. Você tem um som de linha bom, então você já garante. Passar um VST depois, né? Fazer um reamp. Você garante. Tá. Entendeu? Ou mesmo você fazer um reamp físico, você sair da tua interface, entrar no amplificador, microfonar, você pode fazer isso posteriormente, entendeu? Mas assim, um bom som de linha é sempre bom você ter. E sempre equilibrado, né? Sem picos, sem estourar. Exatamente. Bem gravado ali, bem gravado naquele centrinho ali. Não bem precisa tocado. Não precisa ser aquela onda gordaça. E também não precisa ser aquela onda que é uma fibra ótica ao mesmo tempo, né? Exatamente. É uma onda ali no meio, bonitinha, acontecendo. Grava alto, mas sem pensar em clipar. Clipar é que estraga o som. Toda vez que clipa, que passa do zero, é um problema técnico. Você perde informação. Sim. Você vira um branco digital. Tá. Entendeu? Então você perde informação. Então seja moderado, entendeu? Trabalha de uma forma que tenha uma margem dinâmica ali, sei lá, bater uns -5, -6 de pico. Tá, sabe? perfeito. DFS, beleza, tal. Você grava. Mas o que eu digo de ter um bom som de linha, que não esteja chiando, se o baixo tiver com problema de terra, dá um jeito de resolver, entendeu? Às vezes a gente pega coisa assim, coloca um fio aqui, coloca na barriga do baixista, o fio da ponte pra barriga do baixista e o cara toca. E aí você não tem mais aquela coisa do sabe? Já anula, né? Já anula. Então, resolve a linha bem, é a primeira coisa. E alguns trabalhos, você vê, por exemplo, eu trabalhei bastante com o Charlie Brown Jr. A gente fez o segundo disco deles, era um estúdio preamp na mesa Bug, ligado em linha. Então era o baixo ligado num amplo de guitarra, entendeu? E com uma saída recording compensated lá que ele tinha, né? E tipo, ele com o Music Man dele, o campeão. O Music Man, um Fender Precision, e ele tinha um fretless também, eu não me lembro se era um Precision, acho que era um Jazz Bass, fretless, não me lembro, mas foi o que a gente usou. Ligado aí. Quando chegou o outro, o Nada com os Tubarões, ele tava com um ampli da Music Man, legal, que ele gostava. Pô, a gente não pode microfonar? Pode. A gente usou 2 microfones no ampli e a linha. E aí depois somou a gente dosava. 3 canais ali. A gente dosava, checava bem pra ver se não tinha nenhum problema de fase, que às vezes uma onda tá subindo, a outra tá indo para baixo, elas se cancelam, você perde grave. Sim. Então a gente checava para estar tudo em fase, direitinho, e ele gravou aí na hora de mixar, a gente tinha lá uns 3 sinais, entendeu? E dosava de acordo com o que a gente queria. É muito legal também, entendeu? Então é outra possibilidade. Mas você vê, a gente fez 2 discos, e o disco mais bem sucedido que foi gravado direto, o menos bem sucedido, vamos dizer assim, é o que foi gravado com ampli. Isso não foi um fator determinante. Não foi determinante, foi um acaso, né? Foi um acaso, mas não foi um fator determinante para o sucesso do disco, falar assim, gravamos com ampli. O baixo agora o disco foi um sucesso. não tem muito interessante esse ponto de vista. E eu queria colocar um último ponto aqui, o arranjo. Porque às vezes a gente... Quantas vezes chegou banda no estúdio tocando nota pra caramba no arranjo, de guitarrista e baixista, um monte de nota, e não funcionou.
Aconteceu muitas vezes isso. Sim, sim. E isso é importante pra você chegar numa coisa coesa, né? Obviamente. Assim, existem pessoas que não têm noção de arranjo, o cara faz a música, todo mundo toca, tecladista, todo mundo, igual. Os pés de galinha, né? Todo mundo toca igual. Então você não tem destaque pra ninguém, né? Não é interessante. E no baixo, o que acontece pausas fazem muita diferença. A gente tocou alguns riffs aqui, tinha alguns corridos sim, mas vários deles tinham pausa, e essas pausas que dão barato de você... Que é o famoso groove, né? É o groove. Começa a pintar o groove. Exatamente, porque você tem respiro, você tem o falante indo e voltando, não é só o sabe, ali na frente. Sim. Então o arranjo faz com que o instrumento consiga aparecer mais. Quando você tem uma linha de baixo, que é diferente da linha de guitarra, você ouve uma linha de baixo e ouve uma linha de guitarra. Quando você tem, por exemplo, no metal, tradicionalmente, o baixo e a guitarra são muito parecidos. Muito colados, né? Muito colados. Então é difícil você entender o baixo. Quando é que aparece o baixo? Quando ele... Um Red Hot, por exemplo, é a grande referência de linha independente. Exatamente. Você escuta perfeitamente. Batera, baixo, guitarra, cada um vai pro lado. Inclusive, os três jogam pra ele, né? Ele é o atacante com liberdade e todo mundo joga pra ele. Então, tudo tá com muita liberdade no caso dele. Mas você fala, mas o Red Hot é diferente. Não, o Rush também aparece pra caramba, o baixo. Né? Então você tem algumas situações. Arranjos muito bem feitos, muito né? Bem feitos. Muito bem feitos. O cara saber o momento do bloquinho, sim, que você, às vezes você tem uma convenção, todo mundo tem que fazer junto. Sim. Beleza. Que é tipo Dream Theater da vida, né? Não, e mesmo Rush tem. Sim. Aí tá guitarra e baixo junto, né? Mas aí começa. Aí o baixo já vai pro outro lado, né? Começa a brincar e tal. E vai fazendo uma harmonia diferente pra coisa. Perfeito. Então, isso do arranjo. Muita gente não pensa, e aí a pessoa fica perdida, fala, mas eu tenho minha música, eu não sei como arranjar, eu só consigo pensar no tararará, pensar naquele dó, ré, mi, tal. Ouve as músicas que você gosta e vê o que os caras fazem, toca o que os caras estão tocando. Então, que nem aqui eu toquei um pedaço de Eye of the Tiger, né, mas eu toquei a linha da guitarra, porque o baixo faz o junto com o bumbo, né? Marcando. Junto com o bumbo. E é o que eles chamam dele, né? de Four on the Floor, né, que é quatro, o bumbo também tá os quatro no chão. Perfeito. Né? E o baixo tá aqui, e a guitarra. Então, aí você tem uma riqueza de som muito maior. Se completando todo mundo, né? O arranjo ele vai muito do se completar, todo mundo se completar. Né? É isso mesmo. E, cara, eu acho que isso que você falou foi determinante, porque eu acho que ouvir muita música diferente, muita coisa que você gosta, ajuda você a compor também. E ajuda você a entender o arranjo. Eu acho que o cara que dá uma estudadinha em algumas coisas também ajuda, né? Tem uma noção de acorde, um pouquinho de harmonia também. Isso com certeza vai ajudar, né? O que eu digo é assim, porque às vezes o cara estudou, eu já vi gente assim, cara que estudou harmonia, o cara estudou as escalas e tudo mais, mas ele não estudou o arranjo. Então ele não sabe, ele sabe tocar bem, mas ele não sabe tocar na banda. A construção geral. Quando entra os outros instrumentos, a questão rítmica também. Exatamente. Né? Porque não é só harmonia e melodia, né? E tem o contrário, por exemplo, tem um baixista que tocou comigo em bar, eu cantava no bar, né? E o cara era uma paredona. Grooveiro. Som de baixo e tal, não sei o quê. Ele não sabia se o acorde era maior, se era menor, não sabia nada. Se tivesse que improvisar também não ia fazer. Nada, não improvisaria, mas ele tinha noção de arranjo e um bom ouvido, entendeu? Claro, o que é o ideal? Tudo, né? Você tem noção de arranjo, você completo, tem noção, né? Essa é um músico completo. Você pega um Nathan East da vida, você sabe tudo. O cara sabe tudo. Leland Sklar. Esses caras, né? Tá rolando até aquele papo da chavinha do Leland Sklar, você viu isso aí, não? Você vê essa da chavinha do Leland Sklar? Ele tem uma chavinha no baixo. Não faz nada a chavinha. A chave não faz nada, é um placebo. Porque ele fala que às vezes o produtor fala pra ele, não, porque eu sou mais assim, beleza, ele muda a chave e toca em outra região, entendeu? E o produtor fala, beleza, tá rolando esse vídeo, depois eu te mando. Manda pra mim. Mas essa coisa esses caras, é aí que você tem esses gêniozinhos, né? Esses caras que o cara joga em qualquer posição, entendeu? Você é um cara assim, pô. Eu tento. Você é um cara assim, você faz um monte de estilo diferente com uma certa maestria pra fazer, entendeu? E improvisa e você joga em qualquer time, entendeu? Sim, mas isso eu busco isso. É uma coisa que eu sempre busquei mesmo. Que é isso que eu tava falando antes. Eu sempre fui um baixista de banda. Eu toco baixo e canto. Eu sempre fui isso. Então, eu toco baixo pra me acompanhar, entendeu? Se você me mandar uma música pra eu fazer um baixo, eu vou sentar, vou fazer um arranjo bonitinho, eu tenho noção de harmonia e tudo mais. Mas, tipo assim, agora vamos sair solando aqui, eu não faço. Eu não sei, entendeu? Porque eu não me vai muito da onda que você consegue fazer com segurança. E assim, é uma coisa que não é uma coisa que me incomoda, é uma coisa que eu falo com muita naturalidade,
Porque é parte do jogo. Sim. Entendeu? E uma coisa muito importante, aqui, a gente encerrando, Uhum. grave que você tá seguro. Se você tá inseguro de fazer caramba. aquele arpejo gigante, não faz, velho. Uhum. Faz o que tá seguro pra soar limpo. Captou bem, pós-produção, vem muito bem. Sim. Captou mal, pós-produção, Não resolve. resolve. Não resolve. Isso que você falou faz muito sentido, né? Porque às vezes a pessoa acha que a questão técnica é que vai fazer a música dela ser. Então eu tô fazendo uma frase muito rápida, sabe? Outros já fizeram frases mais rápidas que essa antes, e já fizeram melhor do que você, entendeu? E também alguns desses não tiveram destaque. Então não é isso, cara. Nossa, perfeito. Não é isso. Perfeita analogia. Você entendeu? Perfeita Tem analogia. gente. Pô, eu lembro que a primeira vez que eu vi Mahavishnu Orchestra, assim, nos anos 80 Nossa. ainda, eu falei assim, Puta, velho, eu não vou fez todo chegar nunca sentido. nesse nível, entendeu? Eu não tenho como chegar nesse nível. Mas assim, eu tenho como fazer canções legais, eu Sim. tenho como fazer canções que as pessoas cantem junto, eu tenho como me divertir. E não precisa ser ultra tocando. rápido. Não, Tem que ser musical. não, tem que ser musical. Então, assim, se a sua proposta é tocar ultra rápido isso, aquilo, se prepare muito bem para isso. Sim. Entendeu? Tem cara que faz isso com maestria e é gostoso de O ver. Kiko Loureiro da vida. Exato. né? O Felipe Andreoli, que a gente Andreoli. comentou, o Felipe é uma máquina, velho, Sim. tocando. Entendeu? Mas é um cara que é gostoso de ver. Ele faz com naturalidade, Sim. faz muito bem feito. E soa tal. bem. E soa bem. Soa bem. Mas o cara fica quantas horas praticando aquilo lá, Exatamente. cara? Entendeu? Exatamente. Então se prepare, né? O estúdio ele põe as pessoas no lugar, sempre. Opa! Bom demais, pô. Mano, que do caralho, cara. Obrigado de novo Obrigado pelo e convite. obrigado por ter vindo. Ainda não recuperado 100% aí da voz. Uhum. E redes sociais do Paulo Anhaia, Site para encontrar todos os cursos do Paulo Anhaia. Por favor, o espaço é seu. Boa. É pauloanhaia.com.br, meu site. No Instagram é paulo_anhaia. Facebook é Paulo Anhaia Produtor, né? Cada um é um. E no Facebook é só procurar, no YouTube procura Paulo Anhaia, tem bastante coisa legal lá de material. E tem o site para para direcionar vocês aí para todos os cursos, né? Isso, é esse Onde você pauloanhaia.com.br. você vai escolher todos os cursos que eu super indico. Chega junto no like, chega junto aí para se inscrever no canal, ativa as notificações e vejo vocês no próximo programa. Paulo, obrigado, mano. Valeu, velho. Valeu demais, tamo junto. É nóis, valeu, galera.